Olá, na dica de hoje eu quero te ensinar a utilizar as referências na sua Bíblia. Não sei se você já observou, mas em algumas Bíblias aparecem algumas letrinhas bem pequenas ao lado de algumas palavras, como por exemplo, estamos aqui no capítulo 3 de João, versículo 14. E ao lado da palavra deserto aparece um H bem pequeno aqui em cima. O que essa letra significa? O que esse código significa? Significa que dentro aqui da palavra de Deus, dentro da Bíblia, em outro lugar, existe um texto que explica melhor esse mesmo texto aqui do versículo 14. Então vamos ler o versículo 14 e vamos agora utilizar essa referência para descobrirmos outras informações a respeito desse versículo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. E você pode estar se perguntando por que que Cristo fala sobre serpente no deserto com Nicodemos. O que que tem a ver com essa conversa, essa expressão serpente no deserto? Aqui ao lado da palavra deserto, acima, tem um H subscrito, bem, ou melhor, sobrescrito. Um H bem pequenininho. Aí você vai vir aqui no rodapé da sua Bíblia e vai encontrar, olha só, capítulo 3, versículo 14, e aqui abaixo você vai encontrar também, capítulo 3, versículo 14. Olha aqui o H bem pequenininho, vocês estão visualizando? Esse H bem pequenininho leva você para um outro versículo, Números, capítulo 21, versículo 9. Lá nesse versículo que você vai abrir comigo agora, vai estar te explicando melhor o que é que acontece, o que é que significa essa expressão serpente no deserto. E aí, o que é que você faz para você ter uma leitura mais proveitosa? Você vai aqui nesse versículo, capítulo Números, capítulo 21, versículo 9. Eu já deixei aberto aqui em Números, já deixei marcado. E aí você vai ver comigo o que é que significa essa expressão serpente no deserto. Números, capítulo 21. Olha lá, nós estamos aqui no livro de Números agora, capítulo 21, e eu já reservei aqui os versículos 8 e 9. E nós vamos fazer a leitura juntos para você compreender. Então disse Yahvé a Moisés: Faça para ti uma serpente feroz de bronze, e a coloca em uma haste, para que todo o que for mordido pela serpente olha e viva. E Moisés fez uma serpente, o versículo 9, que está citando lá em João. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. E quando alguém era mordido por uma serpente, este olhava a serpente de bronze e vivia. Qual é o contexto da utilização dessa expressão, serpente no deserto? Bom, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, em direção a Canaã, eles começaram a murmurar. Teve um momento que eles começaram a falar mal de Deus, a murmurar contra Deus. E aí Deus enviou serpentes para poder atingir as pessoas morriam envenenadas. Só que Deus, em sua misericórdia, Deus é sempre misericordioso. Porque o povo clamou, o povo se arrependeu, pediu perdão a Deus e Deus falou para Moisés: Olha, Moisés, Moisés, tá vendo aqui no versículo 17, intercedeu pelo povo. Então o povo começou a morrer. Se você olhar depois, olha, eles disseram: Temos pecado, pois temos murmurado contra Yahvé. E aí o que Deus fez? Deus mandou que Moisés fizesse algo simbólico. Ele construiu, ele fez uma serpente de bronze e pendurou em uma haste, ou seja, em um poste, para que as pessoas, ao olharem para essa serpente, elas pudessem receber a cura da enfermidade que aquela serpente trouxe. Então, imediatamente olhando para aquela serpente ali em cima, eles seriam curados. E aí Jesus Cristo fala o seguinte: da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto e as pessoas eram curadas das suas enfermidades, assim também o Filho do Homem, quer dizer, o próprio Cristo, vai ser levantado em uma cruz, e todo aquele que olhar para ele vai ser curado, vai ser salvo. Então, esse versículo aqui, ele não fala do castigo de Deus, ele fala da misericórdia de Deus. Ele fala justamente que Deus, ele nos dá sempre uma oportunidade. Se você voltar para o versículo agora, você vai ter uma outra leitura desse versículo. Olha só. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo o que creia nele não se perca, antes tenha a vida eterna. E aí vem um versículo que a gente conhece bastante, muita gente já decorou esse versículo, mas nunca se perguntou por que esse versículo inicia com esta palavrinha, por quê?
Essa palavra é uma conjunção explicativa, nós sabemos disso, ela explica alguma coisa. Então, por que Deus amou ao mundo de tal maneira? Justamente, assim como Moisés fez isso tudo com o povo, para o povo ser curado, assim como Deus fez isso para que nós não venhamos a perecer nos nossos pecados, mas que a gente tivesse vida eterna através da fé em Cristo, por isso, por causa desse amor, foi que Deus amou a nós de tal maneira que até deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, ou não se perca, mas ou antes tenha a vida eterna. Então, o que é que a gente observa aqui, para a gente concluir nossa dica de hoje? Que apenas você lendo uma referência que está aqui no rodapé da sua Bíblia, você tem uma ampliação da interpretação do texto. E essa é a ideia, que você use os recursos da sua Bíblia de forma mais sábia, de forma mais inteligente. Todas essas referências que estão aqui embaixo, elas levam você para informações paralelas. São as informações que são muito semelhantes aos versículos que estão destacados aqui ao longo do texto. Espero que tenha contribuído com a sua leitura, que você seja ricamente abençoado a utilizar as ferramentas que na maioria das Bíblias estão aí. As pessoas geralmente não utilizam porque nunca pararam para se perguntar para que servem essas referências. Deus te abençoe, boa leitura, fique com Deus.